Abra sua Bíblia, por favor. Carta de Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7. Tiago 4, versículo de número 7. Todos acharam? Amém? Então vamos ler. Diz assim, né? Portanto, sujeitai-vos a Deus, resistindo ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Vamos ler novamente? Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Toma seu assento em nome de Jesus Cristo. Esperar vocês se acalmarem um pouquinho. Pedir o máximo de atenção possível dos irmãos essa noite. Para assim, através do Santo Espírito, conseguir transmitir algo para agregar na vida espiritual de vocês. Amém? Vocês sabem que nós temos um inimigo? E muitas das vezes a gente quer ocultar este inimigo, a gente quer fingir que ele não existe. Ou nós até sabemos que ele existe, mas não queremos acreditar que ele está lutando contra nossas vidas 24 horas por dia. O diabo, ele não luta contra Deus. Ele luta contra os filhos de Deus. Ele já foi derrotado por Deus já. O próprio Senhor Jesus Cristo derrotou ele na cruz do Calvário. Amém? E através da autoridade que Cristo adquiriu, dando a sua vida na cruz do Calvário, ele aniquilou Satanás. E para aqueles que são herdeiros de Cristo Jesus, aqueles que se tornaram filhos de Cristo Jesus, também possui autoridade para resistir e continuar combatendo as artimanhas de Satanás, até que naquele grande dia ele seja destruído e aniquilado de uma vez por todas. Amém? Só que eu não sei se é medo ou se é preguiça da nossa parte, ou a gente não tem fé o suficiente para acreditar que o inferno ele existe, que os demônios eles estão atuando. A gente às vezes não nos colocamos numa posição de soldados de Cristo. E por conta disso nós sofremos inúmeras batalhas, lutas diárias, e ficamos perdidos no escuro sem entender de onde vem, por que vem e como combater. Para quem não é cristão, eu até entendo, mas para o Filho de Deus nós temos todos os recursos necessários dados pelo próprio Senhor Jesus Cristo para nós combatermos todas as ciladas do inimigo contra as nossas vidas. Ele pode até jogar opressões, ele pode até nos causar dor em certos momentos, mas só que ele não tem poder para nos vencer. Desde que nós tomamos as nossas armaduras em Cristo Jesus para combatê-lo. Amém? Tem alguém aqui que quer ser levantado como um guerreiro de Cristo Jesus? Tem mesmo? Tem alguém que está revoltado com o diabo, está cansado de ficar apanhando para o diabo? Tem? Às vezes a gente está apanhando o diabo e nem sabe por quê. Aí tu põe a culpa no teu filho, aí tu põe a culpa na esposa, aí tu põe a culpa no marido, aí põe a culpa no patrão. E o pior, põe culpa no pastor, mas só que é o diabo que está batendo. Amém? Vamos ler a Bíblia então? Abra aqui, por favor, em Efésios, seu capítulo de número 6. Vamos ler do versículo 10 até o versículo 12. Amém? Rapidinho aqui, coloca aqui, por favor. Amém? Vamos lá. Concluindo, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestíveis de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Fala assim, se tem armadura, é porque tem guerra. Então nós estamos em guerra. Essa guerra vai acabar uma hora. Mas só que hoje nós estamos em guerra. Tu está em guerra, irmão. Eu, pastor,
Tu está em guerra. Como? Eu não vi nada. Você não vê até enquanto você não identifica quais as artimanhas dele. A partir do momento que você identificar, você vai saber, vai parar de botar a culpa nos outros e às vezes até em si mesmo. E vai entender que a sua luta não é contra a carne, não é contra o ser humano. Sua luta não é contra os seus parentes, não é contra os seus vizinhos, não é contra o seu irmão lindo e cheiroso que está do seu lado. Não. É ele o culpado de tudo. Às vezes ele usa só certas coisas que tem na gente, mas eu creio que Jesus vai libertando para nos influenciar, para usar aquilo que está na gente a favor do reino dele. Por isso que é necessário a libertação de todo o nosso ser, amém? Nosso comportamento, ele tem que ser liberto. Um cristão que acha que uma vez salvo, sempre salvo, e é só agora cruzar as pernas e esperar ser arrebatado, ele está totalmente enganado, ele está cheio de mau comportamento, e Satanás vai usar isso a favor dele, e o pior que é contra a gente mesmo. Ele usa aquilo que nós temos contra nós mesmos. Em contrapartida, a gente também pode usar aquilo que ele nos ataca para atacar ele. Amém? Eu quero falar a forma que o diabo ele usa para atacar os filhos de Deus. Não só os filhos de Deus, mas também aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Jesus Cristo. A diferença é que nós temos o Santo Espírito para proteger uma parte do nosso ser muito importante. A parte mais primordial que existe no ser humano, que é o espírito do homem. Você sabe que o espírito do homem ele veio, foi gerado do próprio Senhor. Zacarias 12:1 diz que o espírito do homem foi gerado dentro do Senhor. Por isso que o nosso espírito, o espírito de todo ser humano, retornará para o Senhor da glória. Porque é essa parte mais importante. Infelizmente, na queda de Adão, se perdeu a hierarquia do espírito, da alma e do corpo. Por um tempo, o nosso espírito ficou adormecido, a nossa alma tomou o governo e virou uma bagunça na casa. Só que o Senhor ele veio para restaurar o ser humano, ele veio para vivificar o nosso espírito. Amém? Para dar vida àquilo que estava morto. Agora você tem um espírito que está selado pelo Espírito Santo de Deus. Para Satanás chegar até o teu espírito, ele tem um trabalho muito grande. Ele só consegue chegar até lá, se você permitir. Ele vai ter que lutar muito, até chegar aonde é o maior desejo dele. O maior desejo dele contra a gente é justamente o que ele fez contra Adão. Ele derrubou o espírito de Adão. O espírito de Adão, ele governava todo o ser de Adão. Uma vez que o espírito de Adão caiu, desordenou tudo. Isso é o que ele busca fazer com os filhos de Deus no dia de hoje. Por isso que o cristão, ele tem uma grande luta e batalha para viver uma vida no espírito. Hoje eu creio que praticamente mais de 50% da igreja evangélica não sabe, ou se sabe, não pratica uma vida no Espírito. Leva como uma coisa irrelevante. Mal, eles sabendo que seu contato e sua comunhão com Deus, ela é no seu Espírito. O que a palavra diz? Que o Senhor está procurando aqueles que adoram onde? Em Espírito, em verdade. Nosso Espírito é o maior assento de comunhão do homem com Deus. É o nosso espírito que transmite a nossa alma e leva até o nosso entendimento qual está sendo a vontade de Deus. Com a sua mente e sua razão lógica humana, você nunca vai entender o que Deus está querendo falar. Por isso que nós precisamos de ter um espírito liberado, de uma alma santificada, para que aquilo que chega no nosso espírito chegue até a nossa mente santificado. Por isso que a palavra diz, renovei o vosso entendimento. Ele fala para nós renovarmos o nosso entendimento. Romanos capítulo 12. Porque se sua mente também não é renovada na própria palavra de Deus, seu espírito pode gritar com você e sua mente não vai interpretar o que está querendo ser dito. Uma mente santificada compreende o que está vindo do seu espírito. Amém? Glória a Jesus Cristo. Satanás ele tem algumas formas de trabalhar, e uma dessas formas é a opressão. Eu não sei se todos que estão aqui já ouviu, já foi falar desse aqui, até através do nosso apóstolo Robson. A opressão, alguém mais lembra? A opressão, obsessão, para chegar na possessão.
Então ele tem uma forma de trabalhar na vida dos crentes. E isso que eu quero falar com vocês aqui hoje. O grau que uma pessoa cede a Satanás é o grau que ela pode ser influenciada. Conforme você vai cedendo a Satanás, você vai sendo cada vez mais influenciado pelas astúcias dele. Por isso que ele luta contra você com a opressão. Opressão que? De te oprimir ao ponto de você ceder aquilo que ele está tentando contra você. Você cedeu, você permitiu a influência de Satanás entrar em você. Se essa influência, você for totalmente dominado por essa influência, aí o negócio começa a ficar mais sério. Por isso que a palavra aqui está dizendo o quê? Resistir ao diabo. Resista a ele. Resista às opressões de Satanás. Hoje eu quero, no decorrer dessa palavra, trazer alguns pontos do que é a opressão de Satanás. É claro que não dá para falar de tudo, mas eu creio que pelo menos alguns pontos que eu mencionar aqui, talvez vocês vão se identificar. E no decorrer da sua vida, você vai saber, em certos momentos, quando algumas coisas de errado ou de estranho começar a acontecer, você vai saber se identificar com aquilo e saber resistir àquilo que Satanás está lutando contra você. Amém? O que é opressão? São ataques contra a nossa vida que estão fora do controle da nossa mente e das nossas emoções. Tá ok? Satanás não vai pedir licença para te oprimir. Mas eu sou filho de Deus. Jesus Cristo, ele foi oprimido. Está me entendendo? Satanás não pede licença. Isso é totalmente fora do nosso controle. Você pode ser cheio e tomado do Espírito Santo. Isso nunca vai ser uma porta para Satanás não acessar a sua vida com opressões. Isso é totalmente fora do nosso controle. E ponto final. Por isso que o Senhor Jesus Cristo nos fornece armaduras. Justamente porque Ele sabe que nós estamos numa posição de guerra, a qual a gente não pode fazer nada para impedir isso. A gente pode combater. Agora, cessar isso de vez, nunca. Sabe o que acontece com a batalha quando você vence ela? Fala o quê? Você fica maduro para a próxima. Aí vai vir a próxima. Se você vencer ela, você vai ficar ainda mais maduro para a próxima. Aí antes o diabo vinha, batia, esculachava, que nem os carioca falam, né? Esculachava. Né? Faz a festa. E a gente fica choramingando para um lado e pelo outro. Agora, quando você vai adquirindo maturidade na batalha espiritual, quando ele for vindo a próxima vez, você vai estar numa posição de um verdadeiro soldado de Cristo Jesus Cristo. Você vai ter uma espada que você vai saber manusear ela. Sabe quando você não tem maturidade, você fica, cadê você tem espada? Capacete? Que capacete? Aí leva umas pontadas na cabeça, o que está acontecendo? Está me entendendo? Está me entendendo? Amém? Amém? Então nós temos que gerar maturidade na batalha espiritual. O cristão, ele vem como um bebezinho, mas ele tem que desenvolver até ficar maduro. Sabe, tem um homem, um grande homem de Deus, que ele até já partiu. Ele falou algo muito interessante em um dos livros que ele escreveu. O nome do livro, se eu não me engano, é Crescimento Espiritual. Ele fala assim que os berçários da igreja estão, cheios. Aí tá chegando novos bebezinhos, aí não tem como entrar, tá lotado. Porque os bebezão aqui não quer crescer. Você está me entendendo? Não, tem que crescer. Tem que sair do berçário da igreja. Amém? Então vamos lá. Como que acontecem essas opressões? Quem quiser anotar, eu vou falar bem pausadamente. Quem me conhece, eu acho que um estilo um pouquinho mais lento de se falar. Como que acontecem essas opressões? Vou te falar. Preste bem atenção. Alguns pontos, amém? A opressão, ela pode vir como... Ele pode instigar ideias. Tá bom? O diabo. Ele pode instigar ideias e comportamentos fora do padrão bíblico.
Ele pode te oprimir com isso. Ele pode te oprimir com preconceitos, desconfiança, ciúmes, ira. Lembrando que nós estamos falando aqui de quê? De opressão. Ele está tentando te oprimir e lançar aquilo contra você. Mais à frente nós vamos falar um pouco, porque você pode falar, pastor, e se eu não tiver ira? Ele pode injetar isso dentro de mim? Pastor, e se eu já tenho ira? Como que isso funciona? Nós vamos chegar lá, amém? Só peço o máximo de atenção para que eu consiga chegar até lá com vocês. Então vamos lá. A sua alma, ela pode ser usada como um ponto forte de opressão. Amém? Satanás, ele não vai atingir diretamente o seu espírito. Ele não consegue chegar e derrubar o seu espírito assim de uma vez. Ele vai tentar primeiro contra a sua alma. Ele vai tentar atingir a sua alma. E um dos pontos que ele atinge a sua alma, um dos pontos é na sua mente. Ou na nossa mente, na verdade. O inimigo sempre irá lançar pensamentos que não provêm de você. Mas só que não esqueça que Satanás, quando ele caiu, ele derrubou quantos de anjos? 1/3. Então ele não é bobo. Satanás nunca vai se apresentar como Satanás para a gente. Inclusive, eu lembro que foi falado aqui, que a forma que você identifica a voz de Satanás é você identificando a sua voz. Porque ele não vai chegar com a voz de diabo para você. Ele vai usar a sua voz. Na verdade, ele vai usar a sua mente para lançar pensamentos. Mas só que ele é tão astuto, ele é tão terrível, né, que conseguiu enganar Eva, que a forma que ele usa para lançar pensamentos na nossa mente nos faz acreditar severamente que esses pensamentos são nossos. Mas nem tudo que a gente pensa vem da gente mesmo. Sabe, ele vai insistir em nossas vidas, em a gente acreditar coisas a qual nós não somos. Ou vai fazer a gente acreditar, lançar coisa contra pessoas que elas não são. Mas só que conforme você não identifica que esses pensamentos não provêm de ti, esses pensamentos começam a virar uma verdade dentro de você mesmo. E aquilo começa a trazer uma perturbação, porque eu creio que todos que estão aqui, que são cristãos, ninguém gosta de ter pensamentos diabólicos, não é verdade? Te incomoda ou não te incomoda tu ter um pensamento mau? Isso mexe contigo, não mexe? Mas isso é a opressão de Satanás. Alguns dizem que o maior campo de batalha que existe no ser humano é na mente. Entenda que mente é uma coisa, pensamentos são outras. Por isso que você tem que se esforçar para levar a sua mente cativa ao nosso Senhor da glória. E pedir a mente de Cristo. Amém? Está na palavra, é promessa, é herança. Então você tem que identificar pensamentos que não provêm de ti. Você tem que entender que, às vezes, Satanás vai lançar algo, vai incitar algo contra o seu irmão. E tu vai jurar que aquilo que ele está incitando contra o seu irmão é de fato, é verdade. Aí é bom, sabe o que acontece? Quando Deus, ele deixa você ir nesse pensamento que não vem de ti, e aí lá na frente ele mostra que não é aquilo que tu estava pensando do teu irmão. Aí é muito bom, não é? Não é bom? Não é bom? É ou não é? Mas só que nem sempre a gente tem que ficar dependendo de Deus mostrar pra gente isso. A gente tem que desenvolver e amadurecer. E identificar quem nós somos em Cristo Jesus. Entender que nós somos uma nova criatura. Entender que nós estamos passando por um processo de regeneração. Que nós estamos sendo santificados e purificados. Amém? Glória a Jesus. Então vamos lá, outro ponto. Ele pode atingir a nossa vontade. Agora, presta atenção, bastante atenção nisso. Como que ele pode atingir a nossa vontade? Nós estamos falando de alma e de opressão. Desejo sexual abusivo. Ok? Satanás, ele pode jogar isso contra você. Ele pode lançar isso sobre a sua vida, de trazer algo excessivo na área sexual.
Isso é pecado, irmão. Tá bom? A relação entre um casal é santa, sim. Sim. Desde que ela não esteja contaminada pelos desejos carnais e abusivos. Então, meu irmão e minha irmã, se tem alguma dessas coisas aí, comece a identificar isso e entender que isso não é porque os homens acham, né, que é o... Não vou falar. Olha só. Glutonaria. Tá ok? Deixa eu falar uma coisa. Às vezes, do nada, você começa a sentir vontade de comer um bocado de porcaria. Isso é demônio. Isso é diabo. Meu irmão, nós somos o templo do Espírito Santo. Tem esse corpinho? Não tem? Não tem esse estômagozinho? Não tem? Não pertence mais a gente. Ele foi comprado. Tá ok? Ele foi comprado na cruz do Calvário. E uma vez que a gente aceita o nosso Senhor como nosso Salvador, a gente está entregando a Ele o que é direito dele, o que Ele comprou e não pertence mais a nós mesmos. Então tu tem que preservar aquilo que não é seu. Isso é o templo do Espírito Santo, para você ser santo. Ele chama para nós sermos santos em toda a nossa maneira de viver. Está entendendo? Toda maneira de viver engloba tudo, ok? Então, quando você começa a sentir vontade de comer um bocado de porcaria, e eu tinha muito disso, sabe? Eu saía de manhã de casa sem fome. Quando eu chegava na esquina que passava no salgadinho de R$1, lá de Miguel Couto, R$1, automaticamente a fome surgia. Isso é diabo. Amém? Pastor, e eu não vou comer mais nada de gostoso? Não sei, ora a Deus e pede para Ele te revelar. Amém? Eu não vou considerar isso como um padrão. Mas só que glutonaria é pecado. Ok? E quem não controla a glutonaria, a vontade excessiva de sair comendo tudo, dificilmente vai controlar o desejo do pecado. Por isso que o jejum ele serve para isso. Para te controlar, filho. Não vai comer não. Tava as meninas lá no monte, subiu as meninas no monte. Cadê elas? Estão por aqui. Olha lá. 3 dias, um copinho de água, né? Mas foi sendo santificado. As vontades foram sendo controladas. Os desejos abusivos vão sendo santificados e controlados. Amém? Então vamos lá. Vou pegar as mulheres aqui que gostam de ir no shopping e estourar o cartão do marido. Gastos financeiros excessivos. Tem uma velha... Tem uma velha história que diz que quando a mulher está muito ansiosa, isso e aquilo, ela tem que ir no shopping gastar e estourar tudo, né? Não é verdade? Tem que fazer compra, tem que ir no shopping fazer compra. Isso é o diabo que está fazendo tu ir lá e não ter controle financeiro. Gastar tudo. Aí chega no dia de fazer a compra do mês, não tem dinheiro para comprar nem o ovo do jejum. Está me entendendo? Não, isso os homens também têm, tá ok? Os homens, eu sei, o homem gosta de gastar um negócio de carro, né? Comprar um bocado de coisa. Só compra só o detergente automotivo, aí compra o shampoo, o cheirinho, ou não sei o quê, para polir, tudo aquilo. Calma. Não, você sabe por que eu estou falando isso? É porque isso gera um descontrole em nós mesmos. Isso é opressão satânica. Nós temos que ter um espírito equilibrado, moderado. Está me entendendo? A única forma de nós resistirmos aos ataques das trevas, a resistirmos às tentações de Satanás, é a gente tendo equilíbrio, é tendo domínio próprio. Tá ok? Se a gente não tem domínio próprio sobre essas coisas aqui, a gente vai ter domínio contra os ataques ferozes de Satanás? Você acha que nós vamos ter? Sabe como é que é o nome disso aqui? Disciplina espiritual. Tá bom? Se nós não adquirirmos disciplina espiritual, meu filho, o negócio vai ser bravo e difícil. Tá ok? Abre aqui, por favor. Colossenses 3,5. Rapidinho, Colossenses 3,5.
Nós estamos falando aqui de desejo sexual abusivo, glutonaria, gasto financeiro excessivo e por aí vai. Você pode, eu sei que você tem aí, você está pensando, meu Deus, não é exatamente isso, mas é umas coisas parecidas com isso que eu tenho. Tá ok? Identifica isso. Identifica e cria raiva disso, ok? Ira. Não fica passando a mão na cabeça nesses comportamentos, não. Colossenses 3,5, olha só o que diz. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e ganância, que também é idolatria. Então isso aqui nós estamos falando com princípios bíblicos, ok? Amém? Anotaram aqui essa passagem? Vamos lá, uma parte que Satanás pode trazer opressão na sua vida através das suas emoções. Esse é um ponto bem sensível do ser humano. As nossas emoções. Olha só, Satanás pode jogar opressão, trazendo desânimo no casamento. Tá ok? Aí você casa, com aquele amor todo. Todo dia, bom dia, amor. Tchau, amor. Boa noite, amor. Eu te amo, amor. Amor, beijo antes de ir, amor. Flor, você é cheirosa, você é cheiroso, você é lindo. Aí você observa que isso vai passando o tempo, alguns conseguem manter. É lindo ver aquele casalzinho de senhores de mais de 50, 60 anos e cheirando um outro, não é lindo? Andando de mãozinha dada. Agora, é terrível quando a gente vê que um casal vai passando o tempo e ele vai permitindo se esfriar no seu comportamento amoroso para com o seu próximo. Isso é do diabo. Sabe por quê? Ele quer esfriar. Simplesmente isso. O que nos mantém diante de Deus? O amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque deu o seu Filho unigênito. Ok? É o amor. O que está em 1 Coríntios capítulo 13? O que suporta todas as coisas? Não é o amor? Então o que vai suportar a sua dificuldade, que vai vir, eu sei disso, eu sei que no meio do casamento tem uns momentos dos turbulhões, das loucuras. Eu sei que existe isso, mas o que sustenta de fato é o amor. E o amor é um sentimento que tem que ser demonstrado, ok? Tem que demonstrar o amor pelo seu cônjuge. Não permita essa frieza entrar no casamento de vocês. Isso é do diabo também. Eu vou ficar falando esse nome, não é porque eu quero exaltar ele, é para a gente entender que é ele que é o culpado. Ok? Olha só, intolerância com seus filhos. Ok? Intolerância com seus filhos acaba gerando amargura em vez de amor. Sabe, você começa a ser intolerante com a desobediência do seu filho. Parece que aquele amor que você tinha pelaquela coisa tão linda que Deus te deu, você começa a ficar impaciente, irado. Você não quer mais ficar perto do filho, deseja passar o dia todo trabalhando, chega, não quer ficar em casa, quer ir para outro lugar. Começa a perder o prazer do que é ter um filho em casa. Começa a gerar intolerância por causa do comportamento, das desobediências, que às vezes criança é um pouquinho elevada mesmo, né? Só que a gente tem que ter paciência. Porque esse é o diabo que quer lançar contra a sua vida. Por isso que você vê tanto, agora filhos matando pais e pais matando filhos. Por quê? De onde que isso começou? Isso tem uma raiz. Ok? Isso se tem uma raiz. Isso são opressões malignas que tentam fazer você acreditar de fato que seu filho é um diabinho. Você está me entendendo? Estamos falando de emoções. Desânimo no trabalho, que a pessoa começa a perder desânimo de trabalhar. Começa a ficar preguiçosa, não consegue mais acordar. Começa a ficar desanimado com o patrão, com tudo, com o salário. Tá ok? O salário que traz sustento, que mantém a sua família. Agora você começa a reclamar. Ok? Não é mais grato. Isso é do diabo. Falta de vontade de viver. Esse aqui é um ponto sério da opressão maligna. Porque quando começa a se perder a vontade de viver, isso é justamente onde começa a entrar a depressão. As pessoas começam a ficarem depressivas, tristes com a vida.
Elas não têm mais expressão de felicidade em viver. Sabe, nada mais agrada ela. Estar perto de ninguém, ninguém vai agradar mais ela. Você pode levar ela nos melhores lugares, aquilo nada vai agradar ela. Isso é diabólico. Sabe por que as pessoas chegam até o suicídio? Como? É assim, do nada? Pessoa que amava tanto viver, de uma hora para outra, a pessoa quer morrer, se mata. Isso é diabólico, é opressão maligna. Ele fica oprimindo. Ele vai tirando a alegria e o desejo da vida, do fôlego de vida. A pessoa começa a perder a alegria de contemplar a manifestação da beleza de Deus na criação. Ela começa a perder o amor pelo seu próximo. Isso vai entrando o sentimento de não querer viver mais. Fica isolada. Fica antissocial. Tá ok? Ele está oprimindo. Ele está gerando uma influência até que ele consiga chegar ao ponto que você ceda a esta opressão. Aí é onde muitos se matam. Está me entendendo? Amém? Outra ação de opressão maligna, o medo. Olha só, o medo ele não pode ser tolerado e não aceitável. Ele tem que ser mandado embora da sua vida. O medo, eu creio que justamente pelas pessoas terem medo de enfrentar o medo, elas acabam se recuando diante disso. Coloca para mim, por favor, em 1 João 4,18. Eu quero dizer algo aqui. A minha esposa, a pastora Luana, contei recentemente essa história para os garotos. Ela nasceu num local onde era uma área um pouco meio que rural ainda, então por conta disso tinha muitas cobras naquele local. Ela cresceu no meio daquilo ali, então uma hora ou outra ela sempre via a cobra. O problema é que ela tinha pavor, terror e medo terrível de cobra. Ela tinha muito medo de cobra. Inclusive, quando nós namorávamos, nós estávamos na sala, conversando. Quem apareceu para fazer uma visita? Uma cobra. Na sala, assim. Apareceu. Após aquele acontecimento, ela não dormiu, ela ficou... Era algo muito terrível mesmo. Ela tinha um pavor, o medo chegou a criar um pavor nela. Tá bom, passou-se os anos, nós casamos, se mudamos para um local bem mais urbanizado. E ali Deus levou ela para enfrentar o medo dela. Ela começou a ter visões abertas de uma cobra que aparecia para ela em posição de ataque. Eu acho que é aquela naja, né? Naja? Que ela fica naquela posição de ataque. E aquilo, a primeira vez que ela viu aquilo, trouxe um medo. Eu não sei se ela está gostando de eu expor isso, mas eu creio que é para edificar a fé dos irmãos, amém? Depois, qualquer coisa, eu vou ser bem carinhoso com ela. Demonstrar meu amor por ela. E aquela naja, ela aparecia. E apareceu uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E ela sempre comentando comigo. E eu não, até então assim, eu não tinha uma resposta assim, firme para dar para ela diante daquilo. Até eu estava sem entender o porquê que aquilo estava acontecendo. E até que teve um dia que ela me falou, veio uma certa ira santa assim de dentro de mim. E eu falei para ela, enfrenta essa cobra. Se fosse eu ia pisar na cabeça dela. Eu ia esmagar aquela cobra. E ela olhou para mim e eu falei, faça isso. Tá ok. Certa vez apareceu a cobra novamente, numa visão aberta. Quando eu falo visão aberta, é da mesma forma que vocês estão me vendo aqui, ela via a cobra, ok? É algo muito real, não é sonho, ok? E aquela cobra, ela se levantou para vir atacar ela. Ela falou para mim depois que ela pensou em retrair. A minha esposa pensou em retrair. Mas ela lembrou daquilo que eu tinha falado para ela e ela avançou para cima daquela cobra. Quando ela avançou, quando ela olhou para o pé dela, ela tinha um salto imenso no pé dela. Ela pisou naquela cobra. Só que ela pisava, e ao mesmo tempo que ela pisava para avançar, pisava nela, a cobra se saía e ia para a posição de contra-ataque. Fazendo aquilo ali, acontecia, aquela ação do diabo ali, era justamente para fazer ela desistir daquilo. Por isso que a palavra está falando resistir. Resistir é persistência, é força, é postura, é posição.
E aí ela ficou lutando contra aquela cobra, ficou lutando, até que ela conseguiu de vez esmagar ela toda e puf, sumiu a cobra. Quando essa cobra já apareceu de novo? Nunca mais apareceu, porque ela venceu o medo. Então o medo não é para ser tolerado, o medo é para ser vencido. Está me entendendo? Eu tenho medo de altura, eu também tenho medo de altura, mas nós temos que vencer isso. Porque uma hora ou outra Satanás pode usar isso contra a gente, isso é opressão maligna. Eu tenho medo do escuro, é diabo. É diabo. Olha o que está aqui. Cadê, filho? 1 João 4,18. Está assim, no amor não existe ranceio, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo é a presunção, a punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Ok? Olha só, deixa eu te falar. Você sabe, nós temos o Espírito, e a palavra de Timóteo vai dizer para a gente que nós não temos o Espírito, ele não nos deu um espírito de covardia, um espírito de medo. Ao contrário, ele nos deu um espírito de poder, um espírito de equilíbrio, um espírito de amor. Está me entendendo? Então o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Usufrua daquilo que foi dado ao seu espírito. Por isso que eu estou falando, nós temos que desenvolver uma vida espiritual para vencer nas regiões celestiais. Quer obter vitória na terra? Vamos aprender a desenvolver o nosso espírito para acessar os lugares celestiais e espirituais. Eu creio, eu não sei se vai ser um avivamento, como que vai acontecer, mas a igreja, ela vai aprender a andar no espírito. Nós vamos aprender. Nós vamos parar de apanhar de Satanás. Vai chegar a revanche. Vai chegar a revanche. Amém? Alguém está comigo? Está entendendo? Então, a gente tem que vencer o medo. Para de tolerar o medo. Lute contra o medo. Isso é opressão maligna. Ele quer te oprimir. Ele quer te deixar oprimido. Eu já falei aqui, eu não vou falar de novo da história que eu lavava o cabelo sem fechar o olho, por causa do medo de fechar o olho e o diabo aparecer. Quantas vezes o meu olho ficou ardendo por causa do diabo? Você está entendendo? A gente fica aceitando essas palhaçadas. Acusações. Isso é opressão maligna também. Ódio. Vingança. Esses comportamentos é muito perigoso, amém? Ódio, vingança, ira é algo muito perigoso, igreja. Sabe por quê? Isso pode criar uma fonte, até uma possessão demoníaca. Onde é que as pessoas perdem o controle? Onde elas são mais suscetíveis a isso? Quando elas estão iradas. Amém? Quando a pessoa está irada, ela perde o controle de si mesma. Quando a pessoa está com um alto desejo de vingança, ela fica cega. É ou não é? A vingança cega ou não cega? A ira cega ou não cega? Amém? Quando a ira, a vingança, a raiva, ela te faz perder total equilíbrio de quem você é. Satanás sempre vai buscar o desequilíbrio em você, porque você perdendo o equilíbrio de quem você é aí onde ele pode te tomar. Ok? Amém? Vocês estão me entendendo aqui? Efésios 4, 26 a 27, por favor. Olha só. Estremeceis da ira, mas não pequeis. Ok? Fala comigo. Estremeceis de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva, antes que o sol se ponha, e não dei lugar. Aí tá vendo? Não. Aí o que acontece? Pastor, é porque eu sou assim mesmo, eu sou explosivo. É explosivo, filho? Tu tá dando lugar ao diabo. É isso que está acontecendo, simplesmente isso. Pastor, se pisar no meu calo, o negócio estreita. Sim, estreita, que tu vai estar dando lugar ao diabo. Simplesmente isso. Todos que estão aqui, absolutamente todos, antes de qualquer explosão de ira ou de raiva, a sua consciência acusa o que você deve fazer. Ainda que seja por milésimos de segundo, mas passa na sua mente
O sentimento de você não se entregar àquela ira. É ou não é? Mas sabe o que acontece? Sabe o que nos leva às vezes àquela ira? Sabe o que alimenta isso? Sabe qual é o combustível disso? Orgulho. Geralmente quando a ira vem é para manifestar a nossa razão, defender os nossos direitos. Então o orgulho se manifesta porque você tem que manifestar, você tem que defender os seus direitos e as suas razões. Ok, você é livre, mas só que isso tem um alto preço. Ok? A Bíblia está falando que o momento que você se ira, que você cede, que você é totalmente tomado da ira, a gente sabe que existe ira santa, a gente sabe disso. A gente sabe que existe um certo tipo de ira ali, que vocês possam se arrepender rapidamente e reverter aquele quadro, a gente sabe disso. Mas só quando a pessoa está num estado de orgulho, ela não volta atrás. É aquele famoso ditado que não dá o braço a torcer. Aí está dando lugar para o diabo. Isso é opressão maligna. Amém? Vamos lá. Existem pressões interiores que todo mundo que está aqui passa por isso. Essas pressões interiores que a gente passa, elas são pressões malignas também, amém? O que é isso, pressões interiores? Pressões interiores. São as mesclas de pensamentos que você não sabe o que está acontecendo. Nem você sabe por que eu estou assim. Nem você identifica. É uma mistura de sentimentos, de emoções. Alguém aqui passou já por isso? Amém? Isso é pressão interior. Isso é opressão maligna. Ele quer te oprimir. Uma vez que você é tomado, descontrolado interiormente, você pode perder o governo do equilíbrio de quem você é. Vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo o que é opressão maligna, igreja? Vocês estão levando isso a sério? A gente está brincando, mas a gente está falando de algo sério, amém? Isso aqui é zelo, ok? Chega um tempo que a gente começa a ficar cansado e irado, como o diabo tem destruído as vidas das famílias. E as pessoas ficam agindo como ele não existisse. Quer botar a culpa em todo mundo. O diabo fica te destruindo, cara. Deus te chamou para você ser mais do que vencedor. Está me entendendo? Ele te chamou para isso. Ele te chamou para você estar sentado com Ele nas regiões altas. Ele te chamou para você ser um sacerdote. É para isso. Ele te chamou para você governar, para você dominar, não para ser dominado pelos desejos carnais, pelos sentimentos que Satanás lança contra a gente nas nossas vidas. É isso que está acontecendo. É por causa dessas coisas que a carnalidade tem entrado em muitas igrejas. Porque as pessoas estão aceitando o que o diabo está fazendo e ninguém está se levantando contra isso. Melhor dizendo, ninguém não, uma boa parte. Tem que se criar uma maturidade, uma consciência e lutar contra isso, igreja. O Senhor nos chamou para ser filhos e não mais escravos do pecado, não mais escravos do diabo. Calma, e qual o valor que nós vamos dar? Quando que nós vamos dar o valor devido ao sangue que foi derramado? Quando nós vamos valorizar as heranças que foram nos dadas e usar contra o diabo? Não é, a gente tem força para lutar contra todo mundo. A gente luta contra todo mundo, a gente se ira contra todo mundo, menos contra o diabo. Enquanto isso, ele vai fazendo a festa, ele faz o que quer e o que não quer. Entende isso? O inimigo ele sempre vai usar o ponto fraco para concentrar suas ações e trazer opressões. Coloca para mim, por favor, Tiago 1,14. Então eu vou começar a falar aqui para vocês, eu vou chegar aqui nesse ponto, que eu falei lá no início, que eu queria chegar em um ponto, onde quais as formas que Satanás pode trazer opressão. Ele pode usar aquilo que você tem a favor dele? Pode. E se você não tem nada para ele usar ao seu favor, ele pode usar? Também pode. Ele pode trazer opressões assim, mas assim pode. Ele pode te incitar até coisas que você não tem? Pode. Claro que pode. E como é que eu passo a adquirir, a ter comportamentos de algo que antes eu não tinha, pastor? É porque lembra dos pensamentos que você aceitou que não era seu e você fez acreditar que você e o Satanás conseguiu
fazer você acreditar que aqueles pensamentos eram seus, ele gerou uma influência dentro de você. Aquilo que antes você não tinha, agora você passa a ter, porque você começou a aceitar. Então, às vezes, ele vai usar também o ponto fraco. Colocou aqui para mim? Vamos ler aqui comigo, por favor. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Amém? Então, Satanás, o que a Bíblia está falando? Que nós somos tentados pelo quê? Pelo o mau desejo que está em nós mesmos. Abra para mim, por favor, Marcos 7, 21, 23. Diz assim, Marcos 7, 23. E disse mais, o que sai do ser humano é o que torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procede os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância, a insensatez. Ora, todos esses males procedem do interior, contaminando a pessoa humana e a tornando impura. Está entendendo? Está entendendo por que nós temos que levar tão a sério o processo de santificação da nossa vida? Por quê? Porque você sabe muito bem que a iniquidade é um ponto, o maior ponto de contato que as trevas têm na nossa vida para usar isso contra a gente. Se você possui inveja, isso é uma porta escancarada para o diabo pegar este ponto de contato e fazer você dar frutos com esse sentimento de inveja que você tem. Ele vai usar isso. Se você é uma pessoa que tem ambição, que você é uma pessoa egoísta, ele vai usar essa porta contra você, ele vai entrar ali, ele vai fazer a festa, ele vai fazer você dar fruto na ambição e no egoísmo. Quando nós não tratamos estes comportamentos, essas iniquidades que existem na gente, quando a gente não acorda para combater o nosso caráter moral, sempre vai haver portas escancaradas no nosso ser para o diabo entrar e fazer o que quer e o que não quer. Isso é legalidade, ok? É legalidade, é acesso legal, ele tem acesso legal no ser humano por causa disso. Agora você observa, a Bíblia está dizendo que o homem ele é tentado pelo próprio mal que existe em si, amém? Agora você observa que o que diz aqui, por favor, coloca aqui Mateus 4:1. Olha o que está em Mateus 4:1. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas qual o mal que tinha em Jesus? A Bíblia não está dizendo que a gente é tentado pelo próprio mal que existe na gente? Agora, se não tinha nenhum mal em Jesus, por que Jesus estava sendo tentado pelo diabo? Você está entendendo? Que você pode falar, pastor, estou tranquilo. O senhor falou de ira, mas eu não sou uma pessoa irada. Jesus também não era irado. Fala assim, influência satânica. Jesus ele não tinha nenhum mal dentro dele, no interior dele. Não tinha nenhuma tentação que via de dentro para fora. Agora, Satanás, já que não tinha acesso de dentro, ele tentou usar do lado de... Está me entendendo? Que Satanás ele pode fazer isso? Amém? Por isso que você tem que estar completamente revestido e tomado pela palavra do Senhor Jesus Cristo e descobrir de fato quem você é. Está vendo a importância disso? Está entendendo a importância de você ter uma mente de Cristo? Tem várias pessoas, talvez vocês conhecem, que hoje tem alguns certos tipos de comportamentos que lá atrás não tinha. Essa pessoa antes não era assim, essa pessoa era tão amorosa, tão bondosa. Hoje essa pessoa é uma pessoa estressada, irada. Não é? Alguém conhece pessoas assim? Calma aí, ela não tinha, mas agora ela tem. Isso é opressão maligna. Satanás ele pode usar isso contra nossas vidas. Amém? Vamos lá. Ao mesmo ponto que o diabo ele pode usar o ponto fraco que existe na gente, e você vai ter que identificar. Claro que eu não sei, cada um sabe de si aqui qual é o seu ponto fraco. Você tem que levar a sério isso e começar a ser tratado nisso aí. Está me entendendo? Até quando a gente vai levar isso como algo irrelevante? Até quando a gente vai aceitar o mau comportamento que tem em nós? Sabe, a gente, cara, nós, seres humanos, nós temos tanto engano.
Esses dias o Senhor começou, uns tempos atrás, o Senhor começou a me tratar em algo. A gente tem uma mania de dizer, não, hoje não, porque hoje eu acordei naqueles dias, né? Aí, toda má resposta que você dá, todo mau comportamento que você tem, toda ignorância, a gente coloca desculpa porque acordou mal-humorado, é ou não é? E não, isso aí até a gente coloca como algo aceitável. Não, você tem que entender que hoje eu acordei mal-humorado, por isso que eu estou assim. Cara, isso é engano do diabo. Que negócio de acordar mal-humorado? Sabe o que está dizendo para não dar lugar ao diabo? Se esforce. Tá ok? Tá ok, eu sei que nós somos carne. Eu sei disso. Mas só que a questão é a gente lutar contra isso. É a gente não deixar isso se tornar aceitável. É isso que eu estou falando. É a posição. É a luta diária, contínua. Vocês estão me entendendo? Eu estou achando que vocês só vão parar de pregar, que vocês ficaram desanimados. Quando eu falei dos gastos da esposa, aí vocês animaram, né, os homens? Aí quando eu falei dos gastos do marido, vocês animaram. Aí agora está todo mundo desanimado. Da mesma forma, o diabo também pode usar o ponto forte que existe em você. Sim, ele pode usar o que você tem de melhor para te atacar. Trazendo o quê? Soberba, orgulho. Isso aí eu já sei. Isso aqui está comigo. Tá ok? Você vai se tornando uma pessoa orgulhosa diante daquilo que você tem. Ele usa aquilo que você tem de bom para tornar ruim para você mesmo. Você está me entendendo isso? Não, eu me formei na faculdade, agora aqui eu domino nessa área. Começa a tornar uma pessoa arrogante, orgulhosa. Adquiriu alguma autoridade, começa a ser orgulhoso e arrogante. Começa a usar aquilo que é de bom para você, para ser destruído pelas trevas e te autodestruir também. Abre aqui, por favor. 1 Coríntios 3,18. E o que mais gera nos pontos fortes que tem em nós mesmos é o orgulho e a soberba. É verdade ou não é? É? Vamos lá, vamos falar de orgulho e soberba. Vamos na Bíblia. 1 Coríntios 3,18. Ninguém se iluda com qualquer pessoa entre vós. Calma aí. Ninguém se iluda se qualquer pessoa entre vós se considera sábia de acordo com os padrões deste nosso tempo. Então é melhor tornar-se insensato para alcançar a sabedoria. Amém? Vamos começar a bater o orgulho e a soberba aqui. 2 Coríntios 11:30. Se, portanto, devo me orgulhar, então que seja nas atitudes que revelam a minha própria fraqueza. Isso aí a gente pode ter orgulho, amém? Ter orgulho da nossa fraqueza é maravilhoso. Eu vou te falar o porquê. Entretanto, 2 Coríntios 12:9. Entretanto, ele declarou, olha só o que o Senhor está falando para Paulo. A minha graça te é o suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Você está me entendendo? Quer se tornar sábio? Busca a sua fraqueza. É diante da nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa, não é naquilo que nós achamos que nós temos. É na fraqueza. Olha Paulo subiu ao terceiro céu, viu coisas, uau, incrível. O Senhor vem, permite que o diabo venha, abata ele. Ele reconhece a fraqueza dele. E o homem, já que naquele tempo ele já estava bem vivido no cristianismo. Era um homem de grandes experiências com Deus. Mas o Senhor mostra para ele que ele nunca deveria se apoiar naquilo que ele tinha, naquilo que ele tinha alcançado, naquilo que ele sabia. Não, nisso não, filho. Se apoie na sua fraqueza, porque é de lá que o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas vidas. Quer ver o poder de Deus sendo aperfeiçoado na nossa vida? Quer receber o poder de Deus? Então permita reconhecer as suas fraquezas. Deixa Deus reconhecer, mostrar em você as suas fraquezas. Porque enquanto a gente não reconhece as nossas fraquezas, a gente sempre vai estar apoiado naquilo que a gente acha que nós temos e que nós somos. Sempre apoiado no nosso conhecimento terreno. Nunca vamos adquirir conhecimentos celestiais. Porque estamos presos ao conhecimento dessa era. Alguém quer o poder de Deus? Alguém quer o poder de Deus? Alguém quer se humilhar e se sujeitar debaixo das mãos poderosas de Deus? Então vamos ver.
Posso finalizar agora? Pastor, o senhor falou de opressão. Depois da opressão, eu não entrei muito, mas você sabe que existe obsessão, alguns dizem influência, e depois a possessão. Um verdadeiro servo de Deus, não é uma pessoa que recebeu uma unção do Espírito Santo, mas uma pessoa que foi cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que tem comunhão no seu espírito com o Espírito Santo. Ela só não recebe unções, ok? Não estou falando disso. Estou falando de uma pessoa que tem vida com o Espírito Santo. O espírito dela está totalmente cheio do Espírito Santo. Para essa pessoa ser possessa pelo diabo, na sua alma, no seu corpo e no seu espírito, é quando ela comete o pecado para a morte. Ok? Exceto isso, como que uma pessoa pode haver uma possessão na vida de um cristão? Pode sim. Diante dos espíritos que ela já carregava antes de se tornar um cristão. Por isso a importância, por isso que nós temos culto aqui na segunda-feira de restauração e libertação. Porque todo cristão precisa de libertação. Nem sempre a possessão vai ser manifestação de demônios, ok? Isso pode acontecer. Em alguns casos acontece, as pessoas às vezes ficam endemoniadas. Mas às vezes você vai ser liberto e não vai manifestar nada. Não vai acontecer nada disso. Ok? Ok? Então fala assim, eu tenho que amar a libertação. Às vezes quando eu falei aqui de orgulho que nós temos, ele é tão alto que a gente tem medo de se expor diante de Deus para sermos libertos e tratados. Você vê que quando Adão peca, ele tem medo de se expor sua nudez diante de Deus e mostrar quem ele era. Ele prefere se cobrir, se esconder. E até hoje, muitos de nós temos seguido o exemplo do velho Adão. Temos preferido esconder a nossa nudez em vez de se expor para o Senhor. E de fato, ser manifestado aquilo que ainda existe em nós, para que o poder dele se aperfeiçoe em nossas vidas. Amém? Então uma coisa aqui, todo cristão precisa de libertação. E o pastor precisa de libertação? Claro que precisa. Precisa? Claro que precisa. E o obreiro precisa? Precisa. E o membro precisa? Precisa também. E o que não é cristão precisa? Precisa ser liberto para ser salvo. Nós estamos falando aqui, eu falei mais de um cristão que tem o Espírito Santo e nem citei muitas pessoas que nem é cristã. Agora eu queria que você que não é cristão, que está aqui, se tem alguém, reflita bem. Como é que está o seu estado sem ter um espírito blindado com o Espírito Santo de Deus? Se o cristão que já tem o Espírito Santo, ele passa por todas essas adversidades e riscos e perigos aqui das opressões, dos ataques malignos, imagine quem está sem Deus na sua vida. Qual é a esperança que você pode ter, meu irmão? Entenda que o Senhor morreu por todos nós. Você precisa receber o Espírito Santo na sua vida. Só o Espírito Santo pode revelar a obra da cruz redentora para você e te libertar, para você ser salvo. Vocês estão me entendendo? Vou finalizar aqui, abrir para mim Efésios 6,13. Esse eu vou pedir para que vocês acompanhem comigo. Efésios 6,13. Por esse motivo, revestir de toda a armadura de Deus. Alguém vai ficar sem as armaduras de Deus aqui ainda? Olha só o que ele vai falar para a gente. Se revestir de toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir. Nós começamos lendo Tiago, seu versículo 4, seu capítulo 4, versículo 7, não é isso? Não é isso? Certeza? Ele está falando para nós resistirmos ao diabo, ok? Para ele fugir de nós. Agora aqui em Efésios 6,13, ele está dizendo para nós nos revestirmos da armadura de Deus, a fim de que nós possamos resistir. Ele
Então a única forma de nós resistirmos para ele fugir de nós é quando nós adquirimos as armaduras de Cristo. Amém? Para que possais resistir firmemente no dia mau. Todo mundo vai passar pelo dia mau aqui, filho. Quando tu estiver no teu dia de paz, de gozo, aproveita esse dia. E eu não estou jogando maldição na sua vida, não. Eu estou dizendo que todos nós somos sujeitos a batalhas espirituais. E tem uns que passam diariamente, não tem nem paz praticamente. Exceto a paz interior, que te dá paz em meio à guerra. Agora ele está falando para nós nos revestirmos da armadura do Senhor Jesus Cristo para que a gente possa resistir nos dias maus. Não permita que quando chegar os dias maus, suas emoções, a sua estrutura humana esteja acessível aos ataques de Satanás. Se reveste. Um soldado, antes de ele ir para a guerra, ele se reveste da armadura. Nós temos que possuir as armaduras de Cristo aqui essa noite. Ou, no decorrer da sua caminhada, você tem que começar a desejar e ansiar por isso. E havendo batalhado até o final, permaneceis inabaláveis, sem retroceder. Se ele está falando aqui sem retroceder, é porque ele está falando que se chegar o dia mal, você não resistir, você pode retroceder. E isso é a opressão que tenta fazer você sempre cair. Você está me entendendo? Pastor, e agora, como é que eu faço? Porque parece que a gente está meio que no estreito, é a nossa alma, é o nosso corpo, é a nossa alma cheia de sentimentos, de emoções, a qual o diabo pode usar contra a gente. É o nosso corpo cheio de desejos pecaminosos. Como que eu posso fazer para combater tudo isso? A Bíblia nos instrui. 1 Tessalonicenses 5:23. Coloca aqui, por favor, no telão. Eu tenho falado algo de mim mesmo, mas com uma certa convicção interior, que nesse avivamento que vai vir, eu creio que está prestes a vir, será um avivamento onde haverá um grande batismo de santidade. Eu creio que a nossa geração, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os anciões, vai amar a santidade. A santidade ela deveria ser mais amada pelos cristãos. A gente deveria dar mais valor no que é a santidade. A santidade ela tem se perdido no meio da igreja e é por isso que a gente tem visto tantas bobagens, tanta falta de temor e de reverência pela presença de Deus. Tudo sendo feito de qualquer jeito, louva de qualquer jeito, faz tudo de qualquer jeito, vive de qualquer jeito. Sabe? Os líderes estão pouco se lixando para os seus liderados, viva de qualquer jeito. Não vamos pregar aqui coisas que... tem pregação, eu vou falar para vocês. Eu vim da igreja, eu iniciei numa igreja pentecostal, e quando eu iniciei naquela igreja, eu tinha um estilo de pregação muito diferente. O negócio era, levanta a mão e dá glória a Deus aí. Olha só, para mim era bom, porque me parecia que as pessoas elas se agradavam daquilo. Porque eu conseguia mexer com as emoções dela. O ser humano ele é fácil. Ele é fácil. O euforismo ele é fácil. Ele é fácil de lançar o euforismo na igreja. É facinho. É só eu começar a recitar um bocado de palavra que a gente já conhece de trás para frente. É só começar a falar de bênçãos. É só começar uma forma explosiva aqui. Eu sei que existe uma pregação avivada. Essa é gloriosa. A pregação que nos aviva de verdade, essa é gloriosa. Agora, pregação almática. Aí sabe o que acontece? Os púlpitos não estão mais se preocupando com aqueles que estão sentados na cadeira. Está pouco se lixando. Porque o que importa, de fato, é aqueles que estão pregando se sentirem bem. Não se preocupa mais com a santidade. Você sabe por quê? Sabe por que eu estou pregando essa palavra para vocês? É porque eu me preocupo. Eu me preocupo. Já acho que do que adianta? Aí vocês vêm, aí enchem, hoje a igreja está linda, né, bastante gente. Tá, e aí? Aí vocês vão embora, e aí? Qual a relevância nisso?
O que importa isso? Vai ficar enchendo a emoção de vocês com um bocado de coisa aqui, de sensacionalismo. Graças a Deus aqui, graças a meu bom Deus, que aqui nós não temos isso. Nós temos se esforçado para não ter isso. Nós temos combatido isso. Graças a Deus, e que Deus nos dê graça e misericórdia para isso. Para nós amarmos a alma de vocês, para ter zelo pela alma de vocês. Se eu oro a Deus uma coisa, isso o Senhor já colocou no meu coração há algum tempo, que a cada oportunidade que Ele me der, eu consiga transmitir o maior nível de zelo possível pela alma de vocês. Para que vocês recebam com valor devido aquilo que está sendo falado. Amém? Você sabe que esse zelo não vem de mim mesmo, é um zelo do próprio Senhor. Foi Ele que morreu pela nossa alma. Olha só, 1 Tessalonicenses 5:23. Que o próprio Deus de paz vos santifique integralmente. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Só uma forma. Só uma forma. A santificação. A purificação. A libertação. Tomar posse da verdade de Deus. A palavra, ela é o escudo broquel. A palavra de Deus. Ela é o nosso maior escudo. Você tem que se revestir com essa armadura. Você não pode ficar perdido no escuro no dia das batalhas. Você tem que saber os recursos que nós temos. Todos nós precisamos disso. Entenda, o diabo ele não vai se apresentar como o diabo para a gente. Não vai ser assim. Eu estou falando aqui, talvez nem eu falando, muitos não conseguem identificar que passou por batalhas. Passou por batalhas e sequer sabe que aquilo lá era o diabo. Vocês estão me entendendo? Amém? Não, a gente tem que sair daqui com a consciência desenvolvida, com a nossa mente expandida, com a mente renovada, para batalhar. Porque eu sei que quando o diabo ele vem, filho, nós estamos na teoria, nós estamos falando aqui bem, paz, mas a prática o negócio é bravo. O diabo não brinca de ser diabo. Ele não brinca, ele não quer ficar fazendo chacotinha com você. Ele não quer deixar você triste. Ele quer nos matar. É isso. Quando ele te joga de dentro de uma opressão maligna, dentro daquela estufa. Filho, se você ainda não passou por isso, eu te digo que é algo horrível. Horrível. Só te resta uma coisa, Senhor, cadê o seu escape? Enquanto você não consegue encontrar o escape e sair daquele lugar, é horrível. Só tem uma coisa que pode nos manter daquilo, é a convicção de quem nós somos, daquilo que nós recebemos e para onde nós estamos indo. E agindo Deus que impedirá. As portas do inferno vão poder prevalecer contra a igreja? A porta do inferno vai poder prevalecer contra a igreja? Então se coloque de pé no nome de Jesus Cristo.